De um modo geral, o termo terremoto é utilizado para os grandes eventos destrutivos, enquanto que os menores são conhecidos como abalos ou tremores de terra. Contudo, ambos são resultado do mesmo processo geológico de acúmulo lento e rápida liberação de tensões e demonstram o caráter dinâmico do planeta Terra. Percebam que o registro dos milhares de focos de terremoto, representado em azul na imagem, define e moldura as várias placas que formam a casca rígida da Terra, conhecida como placas tectônicas ou placas litosféricas. Ou seja, a relação entre os limites de placas tectônicas e a distribuição de terremotos na superfície da Terra é facilmente visível quando a localização dos epicentros dos terremotos é sobreposta em um mapa que mostra os limites das placas tectônicas. De um modo geral, apesar de ser comuns nos limites das placas tectônicas, os terremotos podem ocorrer também no interior dessas placas. Nenhum local da Terra é imune a terremotos, mas 95% deles estão associados aos limites das placas tectônicas, onde elas convergem, divergem ou deslizam uma em relação às outras. Com o lento movimento das placas litosféricas, da ordem de centímetros por ano, tensões se acumulam em vários pontos, principalmente nas suas bordas. Então, as rochas vão acumulando essas tensões geradas ao longo do tempo. As tensões vão se acentuando no material rochoso e quando essas tensões atingem o limite de resistência das rochas, ocorre uma ruptura. Os movimentos relativos entre os blocos de cada lado da ruptura geram vibrações que se propagam em todas as direções. E o plano de ruptura forma o que se chama de falha geológica. Como elemento do terremoto, tem-se o hipocentro ou foco, que consiste no ponto onde se inicia a ruptura e a liberação de tensões acumuladas. A projeção do foco na superfície da Terra é denominada de epicentro, e a distância entre o foco e a superfície da Terra é chamada de profundidade focal. A dinâmica de acumulação de esforços nos corpos rochosos é bem compreendido visualizando a relação gráfica entre tensão e deformação. Nela, os corpos rochosos acumulam tensões gradualmente ao longo do tempo. Isso resulta em uma deformação contínua do corpo rochoso. Em qualquer momento do denominado regime elástico, quando cessada a tensão, o corpo rochoso tende a retornar ao seu estado original, não apresentando uma deformação permanente. Mas, ao prosseguir, as tensões tendem a se acumular até um determinado estágio, conhecido como limite de resistência. Após esse estágio, a rocha passa a adquirir uma deformação permanente, que se manifesta de duas maneiras. Primeiro, a rocha pode se fraturar ou se romper, caracterizando um regime rúptil, ou a rocha pode sofrer uma trajetória deformacional totalmente diferente daquela verificada anteriormente e adquirir uma deformação permanente em um regime dúctil. Entendam como rúptil a característica do material ao ultrapassar o limite de rigidez, se deformar de modo permanente, fragmentando-se por fraturamentos e quebramentos. Enquanto que o regime dúctil é caracterizado por estiramentos e deformações plásticas, flexíveis, sem haver rompimento ou quebramento. Com base em estudos realizados após a ocorrência de um terremoto em São Francisco, na Califórnia, em 1906, pesquisadores da Universidade de Johns Hopkins propôs a teoria do rebote elástico para explicar o modo como a energia é liberada durante os terremotos. Em geral, os terremotos são resultado da tensão acumulada ao longo do tempo. Vimos anteriormente que a tensão se acumula gradualmente à medida que os esforços tectônicos deformam as rochas. Quando a tensão excede o limite de resistência das rochas, ocorre uma ruptura e a tensão é liberada instantaneamente através de um terremoto. Esse processo de acúmulo de tensão e liberação da tensão através de terremotos, ele se repete várias vezes, ocorrendo vários sismos ao longo do tempo.
Analisando a teoria do rebote elástico, é possível prever quando o terremoto irá ocorrer? Percebam que os tempos de ocorrência, segundo essa relação gráfica, são exatamente iguais. Se a teoria do rebote elástico levasse em consideração um limite de resistência uniforme para as rochas, o tempo de ocorrência dos sismos seria basicamente o mesmo e os terremotos seriam bastante previsíveis. Mas existem várias variáveis em cada sítio potencial de terremotos e o limite de resistência das rochas não é constante, devendo ser levado em consideração vários parâmetros para determinar. Assim, a resistência das rochas pode variar com o tempo e com o tipo de material que está sofrendo um esforço tectônico. Como o processo de acúmulo de tensão e o limite de resistência das rochas não são constantes, torna os tempos de ocorrência e magnitude dos terremotos bastante variáveis e imprevisíveis, como pode ser visto na sequência animada da figura abaixo. Assim, não é possível prever terremotos. Mesmo se fosse possível, não poderia evitá-los. A melhor alternativa é a prevenção. Em regiões sísmicas, a melhor estratégia é identificar as zonas de maior atividade sísmica e mapear áreas com maior probabilidade de vibrações através de mapas de risco sísmico, como mostrado na figura. A elaboração de mapas de risco sísmico fundamentados na análise dos registros históricos e na distribuição e as características das falhas geológicas com base na intensidade de terremotos passados, pode indicar com certa precisão a probabilidade e a gravidade potencial de terremotos futuros. A imagem mostra a distribuição dos terremotos no globo terrestre. Os círculos indicam a magnitude do tremor. Percebam que terremotos de grande magnitude, ou seja, os círculos maiores, são bastante raros e estão associados aos limites de placas tectônicas. Portanto, são características que auxiliam na previsão de um sismo. A medida direta das tensões crustais em profundidade de dezenas de quilômetros e conhecer as características do fraturamento e resistência das rochas que compõem a crosta em uma determinada região.